como deputado ou seja como senador. Eu acho uma proposta dessa, eu acho ela tão difícil de ser acatada, viabilizada, né? Muito difícil. Eu acho diferente muito... de algumas outras discussões que eu acho que são... pode até prejudicar o cara, mas o cara tem um pouco de dificuldade de se colocar contra ela publicamente. Pois é, mas eu acho que a partir do momento... Reeleição seguida, eu acho que o cara tem dificuldade de falar porque ele é contra. Mesmo a desincompatibilização, renúncia dos cargos de confiança, acho que dá para discutir. Na hora que a gente fala das que afetam mais drasticamente o carreirismo é um problema, né? Assim, é um problema crônico, e ele é crônico, porque... e nos Estados Unidos também. A gente tem um exemplo de um camarada, eu vou citar o exemplo oposto, de um político de carreira que fez um trabalho brilhante, que é o John McCain. Eu hoje, no espectro político americano, se eu fosse me colocaria como independente. Eu sou a favor de que o Estado... Me identifico muito com o novo novamente. Saúde, segurança e educação. A gente paga imposto para isso, né? E o resto deixa para a turma. Vamos empreender. Agora... Eu perdi minha linha de raciocínio, desculpa. O que a gente está falando? A gente estava falando sobre os downgrades. Eu ia falar do John McCain. O John McCain é um camarada que ficou 35 anos no Senado americano. Ele é um político de carreira. Tudo bem, eu acho que ele é exceção à regra. Agora, convenhamos, será que o McCain realmente representa... Eu que morei no Arizona e conheço o trabalho do McCain, e é um trabalho, ele fez muitas coisas brilhantes, inclusive contra o Partido Republicano, na época, em 2012, quando saiu a lei estadual no Arizona, eles iam simplesmente deportar todos os imigrantes a bel prazer, basicamente, e desempregar muita gente. O John McCain foi contra. Apesar do que eu, como um imigrante legal, eu tenho minhas restrições a políticas de abertura de fronteiras. Eu não acho que esse... anistia não, eu não acho que esse é o caminho, mas também o caminho não é simplesmente chutar todo mundo lá. Luiz, você não está esperando. Não esperando. Se você não é nem isso não, é porque eu lembrei que eu tinha falado que ele queria olhar um negócio com ele. E aí eu saí pra fazer um exame. Então é o seguinte, será que o John McCain, com 35 anos de carreira, ele representa realmente o interesse de um jovem de 19, 20, 21, 22 anos? Não, ele é só isso não, né? Sei. Assim, ainda que ele, McCain, represente, e os outros? E os que outros? não são McCain, né? Porque também assim, ele é exceção. Ele é exceção à regra. Para poder salvar um cara que é muito bom, falar, não, esse cara seria ótimo. Você vai abrir a porteira, aí você pega todos os outros. Então, esse carreirismo me preocupa muito, mas eu acho que essa regra... O mandato do senador americano são 6 anos. É mais longo um pouquinho do que o do deputado, né? São 6 anos. Não, o deputado são 2, né? Pois é, então, mais longo que o do deputado. Mas é muito mais longo. E no híbrido que a gente... Porque o objetivo meu e do meu professor era... Claro, não era o mesmo sistema para os dois, mas adaptar, por exemplo... Eu acho a ideia de 4 anos mais 8 para o Senado muito mais interessante do que 2 e 6. Primeiro que 6 é um número meio quebrado, eu não entendi muito, cria esse desencontro, mas é proposital esse desencontro, porque eles, a cada 2 anos eles mexem 1/3, 2/3 do Senado, né? Eu acho que 4 e 8 é justo, eu acho que 4 é um tempo bom para alguém que está na carreira política, sem interesses próprios e escusos, é um tempo suficiente para aquela pessoa mostrar o que veio. Ao passo que 2 anos, no meu entendimento, a pessoa só vai se preocupar em ser reeleita. E isso é algo que ninguém nunca falou comigo. A visita que eu fiz lá em Washington não ficou claro que ninguém vai explicitar isso, mas o próprio staff meio que deixa transparecer isso. Ele já foi para o distrito porque tem eleição em breve. Em 2 anos, convenhamos, é muito pouco para alguém mostrar serviço, né? Então eu acho que 4 e 8 é um número extremamente razoável e facilita também essa questão da alternância entre eleições, que é a parte da proposta da separação do executivo. O que você levantou, você passou de alguma forma pela questão de financiamento, que são motivos muito diferentes. Sim, tá. Eu nem ia tocar nesse assunto. Mas eu estou dando mais curiosidade. Eu mandei no meu sumário que eu mandei, no meu resumo que eu mandei. Deixa eu até botar aqui, ó. Suplência e contribuição partidária.
O meu entendimento é que empresa não vota. A partir do momento que eu, Eduardo, resolvo dar R$10 para a campanha do Matheus, eu espero um retorno. Eu, pessoa física. Eu, como pessoa física, contribuinte, pagador de imposto, eu não estou esperando uma contribuição, um retorno pecuniário do Matheus. Eu estou esperando saúde, educação e segurança. Uma empresa que busca financiar deputados e da maneira que ela é feita hoje no Brasil, uma empresa igual, sei lá... Não tem mais, né? Não tem, mas igual era feita até 2016, né? 2014. A existência, e você como professor sabe disso e ensina isso, a existência de um CNPJ é o lucro. Ponto final. O meio com o qual a empresa vai fazer isso... O modelo americano é parecido com o nosso antigo, né? Ele é parecido com o nosso antigo, muito mais, porque eles têm os super PACs que são doações ocultas e que ninguém sabe de onde o dinheiro vem e meio que não existe um cap, né? Agora, lá tem algum tipo de financiamento público? Eu não sei. Não tem financiamento público. E é uma preocupação muito grande que eu tenho lá, e eu conversei isso com o assessor do Buddy Carter. Um dos assessores dele foi meu irmão no intercâmbio. Eu morei na Geórgia como intercambista. E é que pessoas como Bernie Sanders, por exemplo, e a parte xiita do Partido Democrata está começando com esse papo. E eu falei assim, gente, isso é um regresso. Eu fico aqui desesperado com o fato de existir o fato de existir, eles estão querendo implementar. Eu não concordo com o modelo americano, eu sou da teoria que a empresa existe para dar lucro. Se ela está financiando um deputado, é porque ela espera um lucro. Um retorno pecuniário. Monetário. E o CPF não. Eu sou contra. Eu acho o modelo americano muito extremo. Muito solto. Talvez chegar num meio termo, ok, vamos botar um cap na contribuição de empresas ou proibir empresas de contratar, que fazem as doações, de contratar com a administração pública. É uma maneira de você prevenir, ou pelo menos tentar minimizar o ganho inapropriado de empresas que contribuem para o partido político. Eu tenho a mente um pouco aberta em relação a isso. Eu estou pensando mesmo que esse assunto é um assunto difícil, né? Assim, todo lado que você tenta mexer aqui no Brasil. Eu tenho um pouco de medo de alguns caminhos que o Brasil acabou tomando. Por isso que quando eu estava te perguntando, eu falei, isso aí só funciona com o distrital, né? É porque assim, o Brasil é mestre para na hora que ele começa a discutir as reformas políticas, ele escolhe o que ele acha que tem de mais interessante para quem está no poder. Sim. E aí ele fatia e aprova só aquilo, né? Assim, é a segunda ou terceira vez que eles fazem mini reforma eleitoral, só para beneficiar, né? Só para beneficiar quem está no poder, né? Sim. Então você vê assim, fizeram a mini reforma, voltaram com a lógica da cláusula de barreira, mas ao invés de voltar com a cláusula de barreira no sentido de gerar responsabilidade política, fizeram facilidades no sentido de aumentar a arrecadação dos partidos maiores. Então você fala, bom, e facilitar alianças que não tem nada de ideológicas, aí né? Mantém as coligações proporcionais, cria o fundo eleitoral com mais 1,8 bilhão de reais para a campanha. É um negócio muito doido. Assim. Já que você tocou nesse assunto aí, outro tema que eu por estar longe, talvez não esteja tão informado quanto deveria, mas é a questão e eu já vi o Gabriel falar a respeito disso, que é a possibilidade de independentes. Eu não consigo entender isso, porque, claro, eu consigo entender o porquê que não existe no Brasil, mas se eu não me sinto representado por nenhum dos partidos que hoje existem, por que eu não tenho direito de votar em alguém que não é de um desses partidos? Eu tenho um pouco de dúvida, assim, eu falo pro Gabriel, assim, a proposta dele é muito bonitinha, mas ela não tem nenhuma viabilidade no modelo de voto por coeficiente. Por coeficiente, exatamente. Apesar dele falar que não tem problema, ele não teria sido eleito, eu falei isso para ele várias vezes. Os votos dele não é um terço do necessário para eleger um vereador na cidade. Então, tem que romper, porque aí é o que eu falo que eu tenho medo de pedaços de propostas. Para que serviria hoje no Brasil uma proposta de candidaturas independentes? Para os cargos do Executivo. Que é onde eu acho que elas são mais nocivas, porque você vai desligando o candidato da base de coalizão que ele acaba tendo que formar. Eu fico com um pouco de medo do que vai virar um Frankenstein em que eu tenho um Congresso todo partidarizado, porque eu tenho coeficiente, e um Executivo Executivo independente fazendo as alianças das formas mais malucas que ele quiser.
Então, assim, eu tenho um pouco de medo do Frankenstein que a gente teria hoje. Porque se hoje eu virasse assim, pode ter candidato independente. Eu ia ter para o executivo, não ia ter para o legislativo. Porque no